Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar um like ao final do vídeo, não esqueça de se inscrever para que vocês possam receber as notificações das próximas aulas. E bora estudar física! Associação de resistores. Nós estávamos estudando resistores. Vimos que é um dispositivo capaz de realizar efeito Joule, que consiste em transformar energia elétrica em calor. E nós vimos então um circuito simples, que era um circuito elétrico composto apenas por uma fonte de tensão e um resistor. E aí então nós tínhamos o circuito simples. No entanto, há situações em que nós teremos mais de um resistor instalado numa mesma pilha ou bateria. Nesse caso, devemos pensar nas associações de resistores. Imagine então um circuito elétrico com vários resistores. Devemos responder a algumas perguntas. O que acontece? Como que a gente faz para analisar esse circuito? Como determinar o comportamento de cada resistor? E como determinar o comportamento do circuito como um todo? Então, essas são as perguntas que nós devemos responder nessa aula. Nós podemos associar resistores em série. E quando associamos resistores em série, nós temos algumas características importantes. Os resistores estão instalados todos em linha, que no caso é a associação em série. A corrente elétrica é constante. O que isso quer dizer? A corrente elétrica que atravessa o primeiro resistor também vai atravessar o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. A DDP total, ela se divide entre os resistores. E nesse momento, você deve estar pensando, será que a DDP se divide igualmente para cada resistor? E a resposta é não. Pode ser que se divida igualmente no caso de todos os resistores serem iguais, mas se eles forem diferentes, então a resposta é não. O que nós devemos responder é quanto da DDP total fica no primeiro, no segundo, no terceiro resistores, e assim sucessivamente. Imagine então uma fonte de tensão, pode ser uma pilha ou uma bateria. Nós vamos ligar um fio no polo positivo e um fio no polo negativo, e aí então entre essas pontas de fios nós vamos instalar um resistor que eu vou chamar de R1, um outro resistor R2 e um terceiro resistor R3. Eu vou fazer aqui o exemplo com 3 resistores. Pode ser que apareçam apenas 2 ou mais que 3. E aí então, uma corrente elétrica deve partir do polo positivo da bateria e atravessa o primeiro, o segundo, o terceiro resistor e então completa o circuito. Para nós pensarmos nesse tipo de problema, nós vamos marcar pontos no circuito. Mas como nós vamos marcar pontos? Veja, eu já marquei aqui o ponto A, que é um ponto ligado ao polo positivo da bateria. E aí então nós vamos percorrer o circuito. Se nós não atravessarmos nenhum elemento, nós mantemos o nome do ponto. Como assim? Veja que daqui para cá não tem nenhum elemento, portanto eu mantenho o nome do ponto. Ali em cima também é um ponto A. Isso significa que o potencial elétrico aqui nesse ponto e nesse aqui
é o mesmo. No entanto, quando eu passo para essa região aqui, eu atravesso um resistor. E se eu estou atravessando um resistor, eu tenho que trocar o nome do ponto. Por isso, eu vou chamar este ponto de B. E assim sucessivamente. Atravessei mais um, ponto C, atravessei mais um, ponto D. E para fechar lá no polo negativo da bateria, eu mantenho o nome do ponto D, porque daqui para cá não tem nenhum elemento, ok? Então lembre, ao percorrer um circuito, se você não atravessar nenhum elemento, mantenha o nome do ponto. E quando você atravessar um elemento, você troca o nome do ponto. Sendo assim, nós podemos perceber que a DDP total da bateria está aplicada entre os pontos A e D. Porém, o resistor R1 está entre A e B. O resistor R2 está entre B e C. O resistor R3 está entre C e D. Isso significa que uma parte da DDP total estará aplicada no resistor R1, uma parte do resistor R2 e uma parte no resistor R3. Eu quero saber, então, qual é a DDP entre os pontos A e B, portanto, aplicada no resistor R1. Eu quero saber qual a DDP entre os pontos B e C, portanto, aplicada no resistor R2, e a DDP entre os pontos C e D. E aí, como você acha que a gente precisa prosseguir para determinar essas DDPs? Você deve ter pensado, aplique a primeira lei de Ohm, URI. Exatamente, se nós aplicarmos URI no primeiro resistor, nós teremos a DDP nele, portanto, entre A e B, é R1I. No segundo, a DDP entre B e C é a R2, a mesma corrente, I. E no resistor R3 está entre os pontos C e D, portanto, R3I. Nós podemos então pensar em um circuito equivalente, que é um circuito simples, portanto, composto apenas por um resistor, que, ligado na mesma fonte de tensão de antes, vai ser percorrido pela mesma corrente elétrica. Como assim? Se eu ligar esse resistor na fonte de tensão que eu tinha aqui, liguei o resistor equivalente, que eu vou chamar de RS, ele será percorrido pela corrente elétrica I, que é a mesma corrente que aparece aqui nesse circuito complexo, ou seja, cheio de resistores. Nós poderíamos aplicar URI aqui no circuito equivalente e nós temos RS vezes I. Mas quem é RS? Quem é a resistência equivalente do circuito em série? Eu gostaria de determiná-la. Para isso, nós vamos olhar nesse circuito aqui e vamos perceber que a DDP-U está aplicada entre os pontos A e D. Mas, se nós viermos por esse caminho de cima aqui, entre os pontos A e D, nós também temos o AB mais o BC mais o CD. Então eu poderia escrever que a DDP total, U, é o AB mais o BC mais o CD. E aí então, a DDP-U eu posso tirar daqui, RSI, a DDP-UAB, o BC e o CD estão aqui. Sendo assim, dividindo tudo por I, sobra para nós que o resistor equivalente é dado por R1 mais R2 mais R3. Nós podemos então perceber que a resistência equivalente para uma associação em série é a soma das resistências. Para N resistores iguais, eu vou fazer R mais R mais R, vou ter 3R no caso se nós tivermos 3 resistores. Se nós tivermos mais resistores, teremos então
N vezes R. Ou seja, você vai pegar o número de resistores e vai multiplicar pela resistência de um deles. Nós podemos então perceber que a resistência elétrica ela aumenta em uma associação em série. Quando nós juntamos os resistores, esse resistor equivalente aqui, ele é maior que o maior resistor da associação. Por exemplo, se esse cara vale 1 ohm, esse aqui vale 2 ohms e esse aqui vale 3 ohms, o total é 6, que é maior que 3, ok? Sempre a resistência equivalente é maior que o maior resistor da associação. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de discutir com vocês nessa aula. Bom estudo a todos, até a próxima. Tchau, tchau!